I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's... Não é melhor para quem vive de renda ter fundo imobiliário e ações pagadoras de dividendos? A renda fixa passa a ser usada como reserva, pois protege da inflação, mas não gera renda. Qual a sua opinião? Minha opinião, Renato, é as duas coisas, cara. As duas coisas. Se tem um título com baixo risco de crédito me oferecendo 6% acima da inflação, eu vou virar as costas para isso. Por que cargas d'água eu faria isso? Né? E agora, eu tenho fundo imobiliário e tenho renda fixa. Tem que ter as duas coisas, certo? Tem vantagens e desvantagens em cada um deles, e a principal relação sobre a renda fixa é que ela acaba, ela tem prazo para terminar. Então, se eu estou comprando um título para 2045, ok. Agora, vou fazer, ao invés de eu comprar um fundo imobiliário, eu vou fazer um CDB de 6 meses que está pagando 14% ao ano. 6 meses depois, o dinheiro voltou, você vai realocar a qual valor? Então, não é porque o juro está alto que a gente tem que virar as costas para a renda variável, até porque nessas situações é que geralmente se vê oportunidades de comprar coisa boa a preço baixo, né? Como tem acontecido com muitas ações e principalmente com fundos imobiliários negociados abaixo do patrimonial. Então, muita gente faz a pergunta contrária, né? Por que eu compraria qualquer coisa de renda variável se a taxa de juros está tão alta? Porque ela não fica alta para sempre, porque títulos de renda fixa vencem. Agora, por que eu compraria títulos de renda fixa tendo fundos imobiliários em tão bons preços? Eu compro as duas coisas, sempre compro as duas coisas. A diversificação, ela parte de um planejamento, qual é o meu perfil, qual o portfólio que eu quero ter, quanto em renda fixa, quanto em renda variável, quanto em renda fixa pré, pós, crédito privado, crédito público, né? Quanto em renda variável, quanto em fundo imobiliário, quanto em ações, quanto em fundo cambial, coisas assim. Depois eu vou executando esse planejamento. E não dá para ficar pulando, migrando de um para o outro, porque isso custa tributo, custa custos operacionais, né, de comprar e vender. Às vezes você vende e faz um prejuízo desnecessário, que não precisava ter feito. Então, uma vez que você planejou e diversificou seu portfólio, deixa ele andar, cara, deixa ele andar. A diversificação é para que você tenha classes de ativos diferentes que se comportam de maneiras diferentes. Isso é o que todo mundo deveria fazer e saber quando diversifica. O que acontece no dia a dia, na prática? Você diversifica, coloca lá vários ativos de classes diferentes, que é para que se movimentem diferente, só que você quer que todos eles se movimentem igual e para cima. Isso não é diversificação. Se é para isso, você não precisa ter 7 classes diferentes de ativos. Tenha uma só. Eles vão todos para o mesmo lugar, sempre ao mesmo tempo, né? Então, não é porque você diversificou e tem uma classe que está indo mal que você precisa necessariamente privilegiar e comprar de novo só daquele ativo. E principalmente não é porque ela está indo mal que você tem que vender. Um ativo não fica bom porque subiu, nem fica ruim só porque caiu, né? Mas tem taxas na renda fixa hoje que também estão muito, muito, muito interessantes. Então não dá para deixar de aproveitar esse tipo de retorno na renda fixa com um risco baixo, não zero, mas baixo, desde que você tenha ou horizonte para segurar isso até o vencimento, porque é lá que você vai ter essa rentabilidade, ou você tem a perspectiva de que o juro tende a cair, e aí você pode até fazer um giro, né, no título de renda fixa pré e ganhar um dinheiro aí vendendo antes do vencimento. Tá? Diversifique, Renato, tem os dois. Eu adoro fundo imobiliário, mas eu adoro mais o meu patrimônio. E primeiro eu preservo o meu patrimônio e depois eu busco multiplicar o meu patrimônio. Para preservar, diversificação. Vou falar isso de uma outra maneira que você já ouviu 1 milhão de vezes, já clicou, deu like, compartilhou. Warren Buffett, qual que é a regra número 1? Nunca perca dinheiro. Vou falar isso de outra maneira. Preserve primeiro o seu patrimônio antes de pensar em multiplicar. Primeiro você preserva, depois você pensa em multiplicar. Como é que preserva? Diversifique. E o que é que conserva patrimônio? É a renda fixa. A renda fixa existe para conservar patrimônio, a renda variável é para multiplicar. Todo mundo tem algo para conservar. Tem gente que precisa conservar tudo ou quase tudo que tem, porque já está lá aposentado, próximo da aposentadoria. Se perder, se não é se, né? Quando perder, porque na renda variável a gente sempre vai perder alguma coisa de vez em quando,
não tem mais, não tá trabalhando, não tem renda ativa para, vou trabalhar mais, vou guardar, vou poupar e vou reinvestir e recompor o meu patrimônio. Então, nessa situação, né, quem está nessa situação é mais conservador. Quem ainda tem tempo até lá, sabe que vai tomar um tropeço ou outro, perder algum dinheiro em algum momento, mas ainda está trabalhando, tem renda ativa, vai guardar, vai investir mais e recompõe o patrimônio dele. Não é a recomposição, não é assim, perdi 20% no XP Corporate Macaé, então vou comprar o dobro em outro fundo bomba para ver se eu recomponho. Não é se vingando do mercado que você recompõe o seu patrimônio. É trabalhando mais, guardando mais, investindo mais. Então, enquanto você tem tempo e disposição física para ativamente recompor as perdas que vão acontecer invariavelmente, não vai ser sempre e não vai ser a maioria, senão ninguém investiria. Mas alguma coisa sempre vai dar errado, você vai perder um pouco. Enquanto você tem possibilidade de ativamente recompor o seu patrimônio, porque você trabalhou mais, guardou e investiu, maravilha. Quando você vai vendo que não tem mais tempo, não tem trabalho, você está fazendo coisas, então você passa a ser mais conservador. Agora, algo a conservar, todo mundo tem. E aonde você destina dinheiro simplesmente para conservar? Para renda fixa. Então, tem gente que vai ter muito em renda fixa, tem gente que vai ter bem pouquinho, porque está no começo da vida, pode ser mais arrojado, ou eu, no meu caso, não tem porquê eu ter tudo em renda fixa, não estou com a vida ganha para isso, mas também não tem porque eu só ter 10% em renda fixa. Eu já estou no meio do caminho, já consegui algum patrimônio que eu preciso preservar, porque estou com 44, até quando eu vou ter força para gerar renda ativa e aumentar o meu patrimônio? Então eu estou no caminho, né, me enquadro perfeitamente naquele perfil moderado. Não dá para deixar tudo em renda fixa, mas também não tem porque não ter uma boa parte em renda fixa. Eu preciso preservar aquilo que eu já tenho e ainda multiplicar. Né? Mas essa multiplicação não é da noite para o dia e não é em uma classe de ativo. Ela é constante e pouco a pouco por meio da diversificação do meu patrimônio. Entendido? Pergunta aqui do João. Faz sentido concentrar em poucas gestoras e abrir mão de outras, mais heterogêneas, mesmo que apresentem fundos pontuais que rodam bem? Faz sentido. Você tem que investir. Lembra, a gestão, a administração, ela é fiduciária, ou seja, isso vem de confiança. Você tem que ter confiança em quem faz a gestão do seu fundo e quem faz a administração também. Não é tão visível, mas tem que ter confiança. Se você tem confiança na gestora A, B e C e não tem na D, E e F, concentre na A, B, C. Agora, procure observar, e outras gestoras vão apareceram muitas novas. A Bresco, não tinha Bresco há 7 anos atrás, não tinha nenhum fundo da Bresco. Aí ela aparece, a gestora é boa, é ruim, é confiável, não é confiável? Não, a gente tem que observar. RBR, há 10 anos atrás não tinha RBR, uma nova gestora. Então, vai aparecendo novas gestoras, esteja aberto a conhecer e confiar em novos gestores, novas gestoras também, para poder abrir a diversificar um pouco mais. Mas invista com quem você tem confiança, tá? Faz sentido, sim. Alex Mello perguntando, no BDIF, percebi que os rendimentos vêm de juros e o IPCA fica no fundo, correto? Sim. Então o fundo vai aumentar o seu valor patrimonial no decorrer do tempo? Exatamente, Alex. Isso acontecia no CADIF e eles resolveram mudar, e até alguns cotistas reclamaram na época. Não acontece mais no CADIF, que nem é. No BDIF continua sendo assim. Ele tem uma carteira de debêntures que paga IPCA mais X% ao ano. O que ele distribui? A parte pré-fixada. IPCA é pós-fixado, tá, vamos dizer IPCA mais 5% ao ano. IPCA é pós, 5% ao ano é pré. Ele só distribui a parte pré. A parte pós ele mantém no fundo e reinveste. De tempo em tempo aquilo dá para comprar novas debêntures. Então ele só distribui a parte real de tal forma que o valor patrimonial do fundo tem que crescer junto com a inflação, pelo menos pelo IPCA, certo?
E o que você recebe de rendimento, em tese, você poderia gastar tudo, já que o valor patrimonial está ali preservado. Do contrário, você pode reinvestir, mas a inflação vai corrigindo o patrimônio do fundo. É melhor ou pior? Sinceramente, são a mesma coisa de formas diferentes. O fundo imobiliário de CRI, ele põe a inflação no seu bolso. O BDIF, ele repõe a inflação dentro do patrimônio do fundo. Quando o fundo distribui tudo, tanto a inflação mais a parte pré, ele põe a inflação no seu bolso. E aí é decisão sua se você quer reinvestir aquilo, total, parcialmente ou não. Tá? Mas ao longo do tempo, o que você espera? Que o BDIF vá crescendo, o patrimônio dele conforme a inflação, e que um fundo de papel, ou como ficou o CADIF, não vá crescendo junto com a inflação. E isso pode fazer com que esse cara vá perdendo o poder de fogo. Como que ele repõe o poder de fogo? Faz nova emissão de cotas, né, para ter mais dinheiro no patrimônio para comprar mais ativos. Agora, o efeito na prática, esse aqui foi entregando para você inflação mais juros, e esse aqui foi entregando para você só juros, certo? Se você tiver consciência disso, você consegue fazer o seu planejamento, reinvestir isso aqui, ou gastar mais conscientemente, sabendo que você está gastando ali também a inflação do período. Você investe em itens como Bitcoin ou NFT, ou tem uma porcentagem para arriscar? Mas muitas perguntas aí. Não é meio a meio, eu tenho um pouco mais de renda fixa do que renda variável, está mais ou menos 60-40. De vez em quando eu faço um rebalanceamento, bem de vez em quando, mas sim, de vez em quando. O rebalanceamento, se ele não for feito todo mês, a cada 3 meses, se fizer uma vez por ano, pelo menos, ou até um pouco mais, ele te mostra assim, pô, a bolsa subiu bastante, vende um pouco de bolsa, né? O fundo imobiliário subiu bastante, vende um pouco de fundo imobiliário. Já falei várias vezes que eu vendi fundo imobiliário em janeiro de 2020. Eu dei muita sorte no momento, mas por que eu vendi? Porque tinha subido demais, dava para ver pelo global da minha carteira que ele tinha ganhado bastante espaço no meu portfólio e que tinha espaço para vender um pouco ali, certo? Então, de vez em quando dá uma rebalanceada, sim, eu faço, mas com pouca frequência. E criptoativos eu não invisto, não vejo nenhuma atratividade nesse negócio, senão a volatilidade de preços, certo? Mas não vejo fundamento, discordo totalmente desse papo de que protege da inflação, não protege da inflação, não protege da inflação. Acreditar nisso é acreditar em algo assim extremamente superficial. Vou explicar o porquê. Quem diz que protege da inflação, se houver mais algum motivo além do que eu vou falar, fique à vontade para colocar aí. Quem diz que protege da inflação usa o argumento de que, como não existe um banco central que tenha a possibilidade de emitir novas criptomoedas a qualquer momento, então não tem um aumento discricionário da base monetária, que é gerador de inflação. Como isso não acontece, então tem um número limitado de criptoativos, então ele te protege da inflação. Não. Ele te protege da inflação ocorrida por este fator, aumento da base monetária. Pergunto, o único fator gerador de inflação é o aumento da base monetária? Ou outros fatores são capazes de gerar inflação? Então, se a inflação ocorrer por outros tantos fatores possíveis, o criptoativo vai te proteger da inflação? Se não houvesse mais real ou dólar no mundo, nenhuma moeda no mundo, o Bitcoin é a moeda que circula no mundo inteiro. Aí sai uma guerra entre Ucrânia e Rússia e o preço do barril do petróleo sobe 30% em Bitcoin. Vai haver inflação ou não vai haver inflação? A meu ver, a resposta é óbvia de que vai haver inflação, mesmo que fosse em Bitcoin. Então, acreditar que isso protege da inflação é de uma ingenuidade ímpar, na minha opinião. Tá? Então, não vejo motivo para investir num negócio cuja única situação é variar de preço. Não se encaixa no meu portfólio, no meu perfil. Se encaixa no seu, cara, invista, tranquilo, desejo todo sucesso para você, para todo mundo que investe, tá? Mas eu já estudei e não entrou na minha cabeça qual é a função desse negócio no meu portfólio.
Professor, mas subiu um monte no passado. E daí? Um ativo não é bom só porque subiu, nem fica ruim só porque caiu. Professor, todo mundo está investindo. Sucesso para todo mundo. Do meu patrimônio, cuido eu. E eu não vi motivo para colocar isso no meu patrimônio. Tá? Mais perguntas? Se eu estou fugindo da sua pergunta, qual foi a sua pergunta? Eu não tinha visto, meu caro. Se eu tivesse o MXRF, se eu esperaria a decisão da justiça ou venderia agora? Não sei te dizer. Se eu tivesse qualquer fundo, não seria uma posição muito grande concentrada em nenhum deles, certo? Nenhum dos fundos que eu tenho. Se eu esperaria a decisão da justiça ou venderia agora, esse caso específico do MXRF, ele é tão possível de ser aplicado a todos os demais fundos, né? Porque a gente está discutindo como que apura lucro e com isso distribui lucro, que eu vou tirar o MXRF da sua pergunta. Eu tenho 17 fundos imobiliários. Eu estou esperando a decisão ou eu vendi os meus fundos imobiliários? Eu estou esperando a decisão. Tá? Mas isso é o que eu estou fazendo. Faça aquilo que vai te deixar mais confortável, certo? Eu estou esperando a decisão. Depois da decisão, se a decisão for desfavorável, eu vou sair vendendo os meus fundos imobiliários? Eu não. Cada um vai fazer aquilo que acha melhor. Tá? Mas então, se eu tivesse o MXRF, eu provavelmente esperaria a decisão, ao invés de vender o fundo. Eu não tenho, mas eu posso falar dos que eu tenho. Eu não vendi e eu estou esperando a decisão, que deve sair logo, né? O método do investimento está perguntando se eu podia compartilhar algum erro que eu cometi quando eu comecei a investir. Olha, são os erros de sempre, né? Tomar decisão com base só em retorno, sem sequer pensar em risco, alavancar, buscar retorno rápido. Todo mundo passa por isso, todo mundo passa por isso. Alavancagem, fazer a termo, quando tudo está indo bem, uma maravilha. Quando vai mal, sai da frente. São os de sempre. Já fiz o que todo mundo faz. Já tomei decisão só por rentabilidade. Quer ver um erro besta? Quando eu comecei em 1999, quanto que era a taxa de juros? Uns 30% ao ano. Quanto que dava um fundo de renda fixa? Tipo, 2% ao mês? Eu achava pouco. Eu já trabalhava no mercado de ações e eu via, né, aquela cabeça de curto prazo de todo mundo também ao meu redor e tal, sem me colocar como coitadinho, eu também resolvi ter essa cabeça. Eu ganhei 5% de ontem para hoje, ganhei 7% na semana, então eu falava 2% ao mês é pouco. Quisera eu saber, né, o que eu sei hoje, mas eu não espero que a gente tenha 2% ao mês num fundo DI, nunca mais, pelo contrário. Mas é isso, é tomar decisão de investimento por rentabilidade só. Perceba que eu também não tinha entendido ainda a importância de diversificar, a importância da renda fixa, né? Coisas assim vão acontecendo com o tempo, né? A gente vai aprendendo e amadurecendo com o tempo. O Maurício está perguntando se com a consolidação do mercado de fundo imobiliário, se eu acredito que os fundos passivos tendem a ser adquiridos pelos ativos. Os bons, né? Os bons, Maurício. Os ruins, não. Quem que vai querer comprar o XP Corporate Macaela? Quem que vai querer incorporar aquele imóvel? Não. Os bons imóveis, tá vendo aí o HGPO, né? Estão lá querendo vender aqueles imóveis, alguém pode ter interesse de comprar, aquela coisa toda. Os bons vão ser engolidos, os pequenos não. Aí a solução é, sei lá, liquidar o fundo com o tempo, vender o imóvel, liquidar o fundo, coisa assim. Mas vai depender da qualidade dos ativos. Última de verdade, hein?
Muitos comentários. Essa vai ser a penúltima, então. Tá? Amaro, tem um prazo, sim. Não me lembro de cabeça, mas a CVM tem algum prazo, sim, para decidir essa situação do MXRF. Se não me engano, a reunião do Conselho, né? Houve uma reunião extraordinária para suspender os efeitos da decisão, mas as decisões do colegiado acontecem nas reuniões do colegiado. Então, essa decisão deve vir na próxima reunião do colegiado, que eu não sei te dizer de cabeça quando será. Bom, se não temos mais perguntas, com 2h11, quero agradecer mais uma vez. Eu adoro fazer isso, sei que você também gosta de ficar aí batendo papo, participando do cara a cara, perguntando, comentando, e eu gosto pra caramba também. Mas chega por hoje. Obrigado pela companhia mais uma vez, um bom final de semana para você e até sábado.